Boa noite a todos. Nós estamos aguardando aqui dar 20 horas para nós começarmos a nossa conversa sobre desapego, nossa live de hoje, pela Casa Espírita Maria Amélia. Tá bom? Estão todos convidados. Daqui a pouquinho, rapidamente, mais uns poucos minutos, 7 minutos, vamos dar início ao desapego, nosso tema de hoje. Aguardem um pouquinho aí. Nós vamos ficar aqui ao vivo, né, aguardando dar um momento oportuno. Estão todos convidados. Então, como nós falamos, nós estamos aguardando só das 20 horas para nós iniciarmos a nossa live pela Casa Espírita Maria Amélia, cujo tema é desapego, o caminho para a felicidade. Tema muito oportuno, né? Desapego para todos nós. Boa noite, Giane. Obrigado, Giane. Então nós vamos começar daqui a 5 minutinhos com a nossa live pelo Maria Amélia. Tá bom, gente? O tema de hoje é um tema sempre muito importante, é o desapego. Desapego e o caminho para a felicidade. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar começando esse tema. Só estamos esperando dar 20 horas, tá certo? Mais uns minutinhos, nós vamos dar início. 20 horas estamos começando. Então, só aguardar mais esses minutinhos e a gente já vai começar. Então, pessoal, nós estamos só aguardando dar 20 horas, né? Falta um pouquinho. Mais uns 3 minutinhos e já vamos começar, tá bom? Nosso tema de hoje, nosso tema é um tema importante, né? Desapego. Um tema que se fala muito, né? Se fala bastante de desapego, desapego, desapego. Como é que é esse negócio de desapego, né? Como é que é isso na prática? Como é que é isso segundo o Evangelho, segundo a doutrina? Então é o nosso assunto de hoje. Já, só mais um pouquinho, tá bom, gente? Nós estamos só aguardando dar 20 horas para a gente iniciar, tá bom? Então, só aguardar mais, pedir a paciência de vocês mais uns minutinhos aí. Tem gente chegando ainda. Vamos fazer pela Casa Espírita Maria Amélia, de São Bernardo do Campo. Uma bela casa. Já, gente. Faltam só 2 minutinhos. E o nosso tema de hoje, desapego e o caminho para a felicidade. Quem fala muito de desapego é o budismo, né? Nós vamos até falar um pouquinho, porque o budismo esse é o tema central do budismo, sempre foi. Né? Faltam só 2 minutinhos aí, gente, já vamos começar. Já dá 20 horas. Pra gente não deixar ninguém para trás, né? A pessoa tá chegando aí, a gente começa antes, fica chato.
falta um minutinho, pessoal, para dar 8 horas da noite, pelo menos no meu relógio aqui, tá bom? Então só passar esse minutinho e vamos começar. Nosso tema é o desapego e o caminho para a felicidade. Tema importante, meio difícil, né? E falar de felicidade é fácil, mas não é tão fácil assim. Todo mundo fala, mas não é simples não. Só falta um pouquinho, aguenta aí mais um minutinho. Pela Casa Espírita Maria Amélia. Pessoal, acho que deu, né? Deu 20 horas, não deu? Então, vamos lá? Nosso tema de hoje, repetindo aí pela 10ª vez, é o desapego. Desapego e o caminho para a felicidade. Então, desapego é um tema muito importante. Felicidade também, né? E aí, quando nós falamos em felicidade, gente, quando nós falamos em felicidade, existe um ranking dos países mais felizes do mundo. Não sei se vocês já ouviram isso aí, mas existe. Colocar aí na internet, vocês vão ver o ranking dos países mais felizes do mundo. Os mais felizes, tradicionalmente, são aqueles da região ali da Noruega, Suécia, Finlândia, Holanda. Esses estão tradicionalmente entre os mais felizes do mundo. Mas eles levam em conta, nesse caso, o aspecto econômico, o aspecto financeiro. São países muito ricos, as pessoas têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano muito alto, têm uma qualidade de vida altíssima e tal. Mas, entre esses países, existe um que chama atenção. Esse não tem um IDH alto. É um país que, a questão financeira nem é tão importante, é um país pequeno. Um país que tem uma população pequenininha. São 800 mil habitantes. Você já ouviu falar do Butão? Butão. Butão, cuja capital é o Timbu, que tem 100 mil habitantes. Do Butão. E o Butão, com seus 800 mil habitantes, está entre os países mais felizes do mundo. Mas nem de perto ele chega até a ostentação, a riqueza da Suécia, Finlândia, Noruega, desses países classicamente tidos como mais felizes. Mas o Butão está lá, está entre eles. E aí? O que é que explica essa felicidade? O Butão é um país basicamente budista. É um país budista, é um país reencarnacionista, né? A filosofia básica do Butão é o reencarnacionismo, através da visão do budismo, né? E é um dos países mais felizes do mundo. No Butão, o desapego começa cedo, desde pequeno, para estudar, para entender o desapego. É um país que não tem muitos recursos financeiros, então eles já não têm mesmo, de origem, como desejar demais, como os outros países tidos como muito felizes. O Butão é um país onde a simplicidade reina. É um país onde as pessoas vivem com aquilo que eles têm. E dentro da filosofia do budismo, eles se consideram extremamente felizes, apesar de não terem muito materialmente. Então, quando eles são indagados, quando são pesquisados sobre serem felizes ou não, os butaneses se dizem muito felizes. É difícil achar um butanês que se diga infeliz, que se diga, não estou bem, não estou alegre, não estou feliz. Eles têm o desapego como disciplina diária. Aliás, no budismo, o desapego é muito tratado, né? É um estudo frequente. Vocês com certeza já ouviram falar do Leandro Carnal, né? O Leandro Carnal, que nem é espírita, por sinal, né? Mas ele fala bastante sobre o assunto. E viaja muito para o Oriente Médio, para o Oriente Médio também, mas viaja muito para os países budistas, né? Então os países lá orientais. Ele viaja muito para a China, ele viaja muito ali para a região, toda a região ali da Índia e tal. E o Butão fica justamente ao norte da Índia e ao sul da China. Nessa região onde o budismo é muito desenvolvido. Os budistas, segundo até o Leandro Carnal fala nas suas viagens, existem alguns grupos que eles se dedicam a fazer artes minuciosas, como por exemplo mandalas riquíssimas.
em detalhes, em acabamento, eles chegam a ficar 2 anos fazendo uma mandala, ou até mais. Findos esses 2 anos, sabe o que eles fazem? Desmancham a mandala. Desmancham aquela mandala que poderia ter um valor altíssimo, podia ser vendida. Trabalho de 2 anos ou mais. Desmancham. Esses budistas fazem isso percebendo, para se perceber, para se treinar para o desapego. Então eles trabalham, fazem aquela arte tão bonita e quando ela está pronta, perfeita, maravilhosa, desmancham. Existem outros grupos que escrevem em mandarim poesias, orações, enfim, trechos grandes, importantes, com água no chão, com pincéis e vão escrevendo com água, para que o tempo rapidamente apague. Fazem isso sob o sol, de modo a que eles se lembrem permanentemente que o tempo apaga tudo. A gente fala, mas por que eles não escrevem, então, numa tinta, no papel? Para eles dá na mesma, né? No entendimento deles, o papel também vai ser apagado. Se escrever na rocha, a rocha também é apagada. A rocha também é transitória, o aço também é transitório, tudo isso vai passar. É apenas uma questão de tempo. É uma forma que eles encontram de exercitar sempre o desapego. Olha que coisa interessante. Fazer aquelas mandalas ou escrever com água, apenas para exercitar o desapego. O desapego que faz parte para eles como uma rotina. Por isso eles se consideram felizes. Por isso, os países dessa região, as pessoas se consideram felizes. Por isso, os butaneses, embora pequeno e pobre financeiramente, quando eles são indagados sobre serem felizes, eles se julgam felizes. Porque eles entendem a transitoriedade da vida. Eles entendem como as coisas passam, né? Como o que importa é você estar ligado espiritualmente a alguma coisa. É saber que aquele caminho do meio, o caminho do bom senso é que importa, e não o exagero, o excesso, né? Quer dizer, eles aprendem o desapego pelo caminho do meio, pelo caminho do entendimento, pelo caminho de ter o que eles precisam, não passar o necessário, não passar privações, mas não ter o exagero, né? É muito interessante que eles entendem o envelhecimento com naturalidade. Aqui no Ocidente o envelhecimento é tido como algo pesado, difícil, né? Um momento de perdas. Eu vou perder qualidade de vida, eu vou perder saúde, eu vou perder dinheiro, eu vou perder. Para eles não. Para os orientais, né, para esses budistas, o envelhecimento é um processo natural. É um processo que faz parte de uma jornada que teve um começo, essa vai ter um momento de transição para uma vida espiritual, que vai depois ter uma reencarnação e assim por diante. Então, eles têm até esse processo do envelhecimento, que para nós é tão pesado, como algo natural. No Ocidente, né? O espírita vê isso com outros olhos também. Né? Muito disso que no budismo é visto com naturalidade, nós na doutrina espírita também vemos com naturalidade. Mas no Ocidente isso não é comum, como é para eles. Ao ponto de um país pobre se considerar feliz. Se nós pegarmos um país ocidental de economia pobre e precária, nós vamos ver que esse país, se você for perguntar, vocês são felizes? Não. Mas aqui a gente não tem carro de luxo, aqui a gente não tem mansões, aqui a gente não tem, não é a felicidade, ela é medida pela matéria. Para eles não. É um exemplo de um povo espiritualizado que nós espíritas, que também somos, né, nos consideramos espiritualizados, devemos absorver. O exemplo desses nossos irmãos budistas, que veem na transitoriedade da vida, na simplicidade, no caminho do meio, no ter o necessário, né? Uma forma de se desapegar e de encontrar a felicidade. Mesmo sendo, eventualmente, países pobres como Butão, por exemplo, que está ali figura entre os povos mais felizes do mundo. Tá bom, gente? É interessante que muita gente fala assim, mas eu sou desapegado. Às vezes você ouve umas conversas, né? Eu vejo aí assim, pessoal, eu sou desapegado, agora quem tem às vezes muito dinheiro é desapegado. Aí o sujeito pega e vai fazer uma viagem, né, de desapego. Então ele viaja para um resort que fica bem afastado de tudo.
e vai viver o seu momento de desapego naquele resort simples, que tem ali, parece moradia. Já tivemos a oportunidade até de ver isso aí, nós mesmos, né, estudando o tema. Aquele resort que parece casas de pescadores, que vivem ali na beira do mar, mas é caríssimo, gente, caríssimo. Sabe, caríssimo. Isso não é desapego de fato, né? Isso parece desapego, mas não é desapego, tá? Ou então a pessoa viaja, pega um avião lá, né? Vai viajar, sei lá, milhares de quilômetros, 12, 20, 24 horas para chegar no outro país, para chegar lá num templo, para ficar no deserto, e geralmente paga-se caro para poder meditar e se desapegar. Isso não é desapego também, né? Você gastar uma fortuna para chegar lá no outro lugar, no meio de um deserto, para dizer que vai desapegar. Desapego é um trabalho do dia a dia, né? Desapego não é algo que a gente precisa ir para longe para desapegar. A gente pode até ser, o indivíduo pode ter dinheiro e ser desapegado. E pode ser pobre e não ser desapegado. Quer dizer, a questão de ser desapegado ou não ser desapegado não é tanto uma questão de ter ou não ter dinheiro. Certo? Há pessoas que têm dinheiro e são desapegadas. E pessoas que são pobres e são apegadas àquilo, pobres materialmente, e são muito apegadas ao que têm. Por exemplo, o indivíduo ele tem recursos, mas ele entende que aqueles recursos têm que ser voltados à sociedade. Ele pode usufruir daquilo e deve usufruir daquilo, né? Não tem problema. Mas ele não pode viver só para si. Então aquele recurso que ele guarda, que ele tem ali, não é algo que ele vai poder pegar e fechar ali, botar para o seu uso particular. É algo que ele vai ter que transformar em riqueza. Recursos para a sociedade. Melhorar o planeta, melhorar a qualidade de vida das pessoas que compartilham aquele país com ele. Então, esse indivíduo, ele é desapegado, apesar de ter recursos. Certo? Ele sabe que aquilo é passageiro e que se ele desencarnar, aquilo vai ficar aqui. Às vezes o indivíduo não tem tanto recurso, mas ele não é capaz de dar uma ajuda para alguém que está pedindo para ele ali, que está passando fome, que está passando frio. Está aqui pedindo, está necessitando muito, ele não ajuda. Às vezes nem alguém da própria família que está passando um aperto, ele é capaz de ajudar. Poderia ajudar, eventualmente, às vezes tendo pouco recurso, poderia ajudar, mas não ajuda. É desapegado? Não. É só pobre. É um indivíduo que não tem recursos, mas é apegado. Muitas vezes o indivíduo vem nessa prova da pobreza, da necessidade, porque numa outra encarnação justamente teve demais e foi muito apegado. Aí ele volta numa situação de privação, reencarna numa situação de pobreza, e continua apegado. Continua mesquinho, continua egoísta. Apesar de estar numa situação de menos quantidade, de menos matéria. Aí a vida vai impor um desapego, né? Porque às vezes aquele desapego, aquela pobreza vai piorando. Até a pessoa perceber que ela pode viver sem aquilo. E às vezes aquelas reencarnações de necessidade, de privação, elas vão se sucedendo. A pessoa às vezes vai passando por reencarnações sucessivas de necessidade para aprender a se desapegar. E muitas vezes volta para o plano espiritual, reexercita o assunto e depois volta de novo e volta para ter reencarnação de necessidade de novo para poder treinar o seu desapego. Certo? Então isso pode acontecer e acontece com certa frequência, tá bom? Todo mundo já ouviu falar, fulano de tal é desapegado. Né? Já ouviram falar isso? Fulano é desapegado. O fulano é muito apegado. Como é que é isso? Como é que é uma pessoa desapegada no conceito da gente, no conceito popular? A pessoa desapegada, às vezes, é aquela pessoa que não dá valor para os bens materiais. Mas existem formas de dar valor e de não dar valor. Aquela pessoa que torra o dinheiro, que queima, que gasta com bobagem, não é desapegada. É apenas um esbanjador. Um esbanjador não é um desapegado. Pelo contrário, geralmente até é um sujeito egoísta, que ele é capaz de gastar, de esbanjar com futilidades, mas não é capaz de gastar com uma pessoa que precisa, ou com uma situação, financiar um projeto importante, enfim. Então esse é o esbanjador, né? Esse não é um indivíduo desapegado. Às vezes, popularmente, a gente ouve falar, não, fulano é desapegado, e muitas vezes não é. Ou ainda, fulano
é desapegado da vida. Já ouviu falar isso? Fulano é desapegado da vida. Né? Como é que é esse negócio do fulano ser desapegado da vida? Olha, o fulano é desapegado da vida. Ah, aquele sujeito que não dá valor para a vida. Opa, cuidado. Esse tal desse desapego, isso não é bem um desapego. Isso é um comportamento, até muitas vezes suicida. Tá? Que as pessoas também chamam de desapego. Fulano é desapegado. Você vê, ele não tá nem aí. Se morrer, morreu. Se não se cuida, guia de qualquer jeito, bebe, sai. Opa! Isso não é desapego. Isso é um comportamento autodestrutivo. Tá? O suicida em si também ele não é desapegado. Tá bom? Ele é apenas um espírito muito desequilibrado. Porque o suicídio não é desapego. É um comprometimento absurdo pela destruição de um empréstimo divino que tem consequências pesadíssimas. Então, longe de suicídio ser considerado desapego. Longe de deixar de cuidar da sua saúde ser considerado desapego. De fumar ou beber, de não estar nem aí com nada, ser considerado desapego. Isso é um suicídio involuntário nesse caso, né? Que também tem consequências muito drásticas, muito pesadas. Então, o desapego verdadeiramente é quando nós percebemos que nós podemos dar de nós o melhor para a nossa existência, para a nossa vida. Se isso tiver alguma repercussão para a nossa saúde, para nossas finanças, até para a nossa vida, mas se for em prol de uma causa justa, de uma causa do Cristo, de uma causa cristã, isso é desapego. Isso é um desapego. Então, quando nós pomos a nossa vida em risco, nós estamos pondo algo em risco que não nos pertence, que pertence a Deus, porque a nossa vida pertence a Deus. Isso não é desapego. Tá? Isso é desprezo pela vida que tem consequências sérias. O desapego é quando nós nos colocamos à disposição das boas causas, da causa do Cristo, colocamos os nossos recursos à disposição das boas causas, nos voltamos a essas boas causas, mesmo que isso nos custe, às vezes horas de sono, um pouco da nossa saúde, um pouco do nosso bem-estar, né? Isso é um exemplo de desapego. Tá? Porque o desapego, quando nós falamos em desapego, pensamos só no desapego financeiro, mas aceitar o envelhecimento biológico é desapego também. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão desgostosas porque estão envelhecendo ou porque perderam um pouco da sua saúde? Porque houve necessidade, né? Porque a prova dela, em parte, é passar pela privação da saúde, talvez em algum momento. Mas aquela pessoa tinha tanto apego, ou perdeu um pouco da sua beleza, porque teve uma doença também, ou pelo próprio envelhecimento, perdeu da sua beleza, perdeu da sua saúde, da sua vitalidade, da sua disposição. Isso é desapego? Se a pessoa não aceita, não. Se a pessoa consegue entender isso e aceitar, isso é um exemplo de desapego. É um desapego muito importante. E a morte, gente? Questão da morte. Quando nós falamos da morte, nós acabamos de mencionar aqueles que tratam da morte, tratam do corpo físico com descaso e chegam na morte, isso não é desapego. É um suicídio que pode ser voluntário ou involuntário e que tem consequências muito severas. Por outro lado, quando nós entendemos as coisas do Espírito, e não temos medo da morte, e vivemos a nossa vida plenamente, fizemos o que tínhamos que fazer, passamos pelas experiências que tínhamos que passar, e chegamos onde tínhamos que chegar, e sabemos que estamos no caminho do fim daquele corpo físico, isso é desapego. Isso é desapego, certo? Desapego por quê? Porque estamos com a consciência tranquila de termos vivido a nossa vida como devíamos ter vivido, de ter feito o que tínhamos que ter feito. Confiamos no plano espiritual. Sabemos da continuidade da vida após a morte. Explica isso incontáveis vezes. Acontece que, frequentemente, nós temos dificuldade em aceitar isso. Queremos provas, queremos... e muitas vezes essas provas não vão vir assim, mas nós temos... porque no passado, no início da doutrina, existiam muitas manifestações físicas, né? Aquelas manifestações foram necessárias no início da doutrina, da implantação da doutrina. Século XIX. Hoje, que a doutrina já está instalada, exige-se que nós tenhamos fé.
Então a fé é mais uma prova. O nosso desapego deve se apoiar nessa fé. Não mais naqueles fenômenos físicos que aconteciam no início da doutrina. Aquilo era para chamar atenção, é quase, podíamos dizer, pirotecnia, para chamar atenção. Para uma doutrina que estava no berço. Hoje que a doutrina espírita está instalada, que nós sabemos o que nos aguarda quando deixamos esse corpo físico, esse corpo material, é um exemplo de desapego. Termos fé nessa vida que nos aguarda, nessa vida que está no plano espiritual nos esperando. Isso é um exemplo de desapego, né? Além disso, meus amigos, desapego é quando nós conseguimos não só deixar os nossos bens materiais para vestir o outro, mas também quando nós damos um pouco do nosso tempo para ouvir o outro. Quem consegue fazer isso com frequência? Às vezes é aquela pessoa chata, né? Uma pessoa difícil, que só reclama, que só chora e que quer um pouco da nossa atenção. É desapego. Desapego do seu tempo. Assim como nós às vezes para dar alguma coisa para alguém, de uma roupa que alguém precisa, também dar um pouco do nosso ouvido para alguém que quer falar, alguém que precisa chorar um pouquinho, é um exemplo de desapego também. Tá bom? Isso é um desapego e uma caridade muito importante, né? Uma caridade que nós precisamos executar, tá certo, gente? E que faz parte desse processo. Temos que treinar isso, né? Com frequência. Bom, o rico, então, como nós falamos, ele pode ser desapegado e o pobre não necessariamente. Isso depende de como cada um conduz a sua vida, né? Tá bom, gente? Agora nós vamos dar uma olhada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque até agora nós só falamos de budismo, falamos de um monte de coisa, mas vamos falar um pouquinho desse aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema do desapego é muito interessante, ele está muito bem tratado no capítulo 16. Capítulo 16 é servir a Deus e a Mamon. Mamon seria o Deus da riqueza, ser a riqueza, etc. Devemos servir a Deus e o dinheiro. O capítulo vai tratar disso. Quer dizer, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem aqui, Jesus conta uma parábola, que nós vamos só resumir aqui, né? Que está aqui em Guardai-vos da avareza, está no item 3. Ele conta a história de uma pessoa, um sujeito que ele tinha muitos recursos, e ele pega e seus silos, seus bens, seu patrimônio, até que chega num ponto e ele fala assim: agora eu estou tranquilo, tenho dinheiro para viver por longos anos, temos sementes para viver por longos anos, minha alma regala-te, vive, desfruta a vida. E aí vem a espiritualidade e diz a ele, mas Deus, né, através da espiritualidade, diz a ele: Nécio, quer dizer, seu bobo, seu inconsequente, essa noite te virão demandar a tua alma. Quer dizer, essa noite você vai passar para o outro lado, meu amigo. E as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o quem tesoura para si e não é rico para Deus. Então, essa parábola de Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, que nós estamos reproduzindo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos lembrar que não adianta a gente encher os nossos silos, os nossos cofres, achando que nós vamos caminhar com isso do outro lado, né? Essas coisas aí, a traça vai comer, a ferrugem vai correr, os fungos vão tomar conta, isso vai se perder, né? E vai ficar com ninguém. Então, enquanto nós estamos encarnados, vamos fazer um bom uso disso. Sempre não deixando que o fato de termos patrimônio nos leve à preguiça, nos leve à tranquilidade, à ferrugem, né? Vamos dizer assim, né? E continuando, ainda nesse capítulo do Evangelho, capítulo 16, no item 7, no finzinho do item 7, a riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos. Ele vem com não é ter a riqueza. O problema não é o sujeito ter os silos cheios. Não é ele ter o patrimônio elevado. O problema
é ele simplesmente usar aquilo só para si, fechar aqueles silos e deixar que aquilo apodreça, porque ele vai morrer, aquilo vai ficar. Então ele fala, a riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois é elemento de progresso. A riqueza é elemento de progresso, é elemento do progresso. Quer dizer, ela é necessária. O que importa é saber deixar quando é hora de deixar. Certo? No momento do desencarne, no momento em que perdemos essa riqueza, porque a vida é cheia de reveses. Quantos, em quebras de bolsa, em situações financeiras difíceis do mundo, não atentam contra a própria vida? Ou não evoluem para a loucura? Ou não adoecem? Porque não conseguem abrir mão de um patrimônio que eles juntaram. Então é necessário saber desapegar quando a vida nos tira, agradecer quando a vida nos dá e agradecer também quando ela nos tira. Saber usar bem quando nós possuímos a riqueza, né? Saber usar socialmente, dar um bom uso para ela. Nesse capítulo ainda da desigualdade das riquezas, que é o centro desse tema do desapego, nós temos aqui que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. Ou seja, quem desapega não sofre pelo que os outros têm. Quem desapega, gente, não vai sofrer porque o outro tem mais. Quer dizer, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que nós precisamos entender dessa forma. Nós não temos que sofrer porque o outro tem mais ou tem menos. Cada um vem dentro da sua necessidade de aprendizado, da sua necessidade de caminho, de passagem de aprendizado, passar por mais ou menos aqui na Terra. E é muito comum que nesses processos nós reencarnemos numa vida de mais prosperidade, de mais riqueza, e essa vida depois seja substituída por uma outra de mais simplicidade. Certo? E é muito comum que isso se alterne. Então, aquela situação em que a pessoa inveja o outro porque o outro tem muito. Ah, aquele lá tem um carrão, aquele tem uma casona, aquele tem uma casa na praia, aquele tem uma empresa. Porque a meta não deve ser a riqueza. A meta deve ser usar bem aquilo que nós temos. Nesse processo, se temos muito, ótimo, vamos saber usar bem aquilo que nós temos, aquele muito que nós temos. Se temos pouco, vamos usar também bem aquele pouco que nós temos, com desapego do muito ou do pouco, seja o que nós dentro da nossa situação, dentro daquela nossa situação que nós temos. Certo? Esse capítulo é um capítulo bem longo, né? Nós estamos pegando alguns trechos, os mais importantes, os que são centrais, que falam direto ao desapego. Né? O item 10 desse capítulo 16, que é do espírito protetor, M, espírito protetor, ele diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence então pouco ao homem, quer dizer, os bens, como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Então, às vezes a gente acha que a riqueza é nossa, existem muitos exemplos, muitos, daquelas riquezas sólidas que de repente quebram. Ou aquela riqueza que é sólida na mão de alguns. Quando vem os herdeiros, aquilo quebra, porque não é para ficar com eles. Aquela riqueza havia cumprido a sua missão. É desapego, é exemplo de desapego, saber abrir mão nesse momento. Saber abrir mão quando isso acontece. Porque nós planejamos, gente, mas quem decide no fim das contas é Deus. E quando Ele decide, cabe-nos aceitar essa perda se ela acontecer, sabe? Entender isso e aceitar, né? Ainda nessa sequência, o item 11, que também é muito importante, diz o seguinte: se sentis, portanto, vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Quer dizer, o desapego não é um desperdício, né? Quer dizer, não é para a gente sair jogando fora, mas é usar em prol de todos. É usar em prol de nós e dos outros também.
A aplicação que agrada a Deus é a da caridade, diz aqui o Espírito. Chevreus, Espírito Chevreus, em Bordeaux, 1861. Foi um cardeal que está deixando essa explicação. A aplicação que se agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Então isso é exemplo de desapego. Saber utilizar aquele bem, aquele recurso que nós temos para ajudar aquele que precisa. Sempre sem humilhar, sempre sem aparecer o mínimo possível. Certo? Uma mão não sabe o que a outra está fazendo. Né? Um homem sendo depositário, administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, do seu livro. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Certo? Então, quer dizer, o homem ele é o depositário, o administrador dos bens que Deus nos depositou nas mãos. Desapegar, então, não é gastar isso à toa ou simplesmente jogar, doar tudo e acabarmos nos tornando também um necessitado. Mas sim, saber utilizar, transformar aquilo em riqueza, transformar aquilo em benefício para a sociedade, em benefício para todos. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Quer dizer, a gente acaba, nesse processo em que nos apegamos demais às coisas, comprometendo o amor e a caridade. Comprometendo o amor e a caridade. Quem ama e quem é caridoso, sabe dividir, sabe desapegar, sabe distribuir também aquilo que ele tem. Certo? Item 14, tá? Item 14 ele vai contar aqui da história, ele fala rapidamente, menciona Jó. Jó, né, um personagem bíblico que perdeu tudo que ele tinha e foi provado ao extremo. Em todos os momentos ele agradecia a Deus por estar sendo provado, por estar vivenciando aquelas provas. Ele não amaldiçoava, ele agradecia e ele passava de cabeça erguida por aquelas dificuldades. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprover a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos. Quer dizer, Deus não quer que a gente jogue fora o que nós temos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Quer dizer, Ele quer que nós consigamos utilizar aquilo em prol da sociedade, em prol da comunidade. Opa, deu uma panezinha aqui no celular, entrou uma ligação. Tá bom, gente? Esses aqui são alguns exemplos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, que é o centro do nosso tema do desapego. No Livro dos Espíritos, nós separamos também aqui na pergunta 922. Essa aqui é um tema bem pequena. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, então, uma medida comum da felicidade para todos os homens? Essa pergunta parece que não tem a ver, mas ela tem muito a ver com o nosso tema. Há uma medida comum para a felicidade de todos os homens? Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência limpa e a fé no futuro. Essa palavra necessário é fundamental, hein? Para a vida material, a posse do necessário. Ter o necessário. Para nós cumprirmos, desempenharmos a nossa tarefa, a nossa missão, aquilo que nós viemos fazer aqui. Tá? Então, se nós viemos para ser um empresário, um sujeito executivo, então aquilo é o nosso necessário. Então, para a vida material, ter a posse do necessário. Se nós somos uma pessoa mais simples, temos que conduzir a nossa vida com mais simplicidade, saber aceitar aquele necessário, a posse daquilo que nós temos. Aceitar com tranquilidade. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência limpa e a
fé no futuro. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 922. Muito interessante. Aqui, ó, esse livrinho, gente, Sinal Verde, vale a pena também, hein? Ele também fala sobre isso e também dá um toquezinho muito rápido. Desejo é realização antecipada. Só quero pegar isso aqui, está no capítulo 24, Desejos. Quer dizer, cuidado com o que nós desejamos, porque desejo é realização antecipada. Quando nós começamos a desejar demais alguma coisa, nós estamos começando a construir algo. Tá? Tudo começa com desejo, depois do desejo vem o pensamento já é o desejo criando forma, depois do pensamento, aquilo se materializa na forma de palavras ou de atitudes, de atos. Né? Então, primeiro vem o desejo, o pensamento, depois as palavras ou os atos. Então, quando nós falamos em desapego, tudo deve começar no nosso desejo. O desapego não é sair por aí, como nós falamos, distribuindo tudo que nós temos. É o desejar que faz a diferença. O desejar seguir o caminho do Cristo. É o desejar entregar-se à obra dele, entregar o nosso coração a ele. E aí, a partir desse momento, aquilo que nós temos, tanto na parte material, quanto no nosso conhecimento, quanto na nossa vida, no nosso dia a dia, o desapego vem da utilização adequada desse patrimônio em prol de todos, em prol do crescimento de todos e de nós mesmos. Tá? E aqui, olha, gente, nesse livrinho, Jesus no Lar, muito interessante também, vale a pena, né? Do Chico Xavier, psicografia do Chico, do Espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. Tem uma historinha aqui muito bacana, que está no capítulo 16, que vem falar direto do desapego. Tá? Vou mostrar de novo a capa, olha, Jesus no Lar. Muito bacana, tá? É do Chico e o Espírito Neio Lúcio, do Chico Xavier e Neio Lúcio. O capítulo 16 se chama O Auxílio Mútuo. Ele vai contar a historinha, uma história do Neio Lúcio, que Jesus contou numa reunião onde estava Jesus, André, Mateus e Filipe. Aí Jesus vem contar, falando do auxílio mútuo e falando do desapego. A história é de duas pessoas que estavam, dois indivíduos, dois amigos, que estavam andando numa noite chuvosa e muito fria, extremamente gelada, tentando chegar a um abrigo numa cidade próxima. Próxima, assim, eles andavam a pé, quilômetros de caminhada no escuro, na chuva e no gelo. De repente eles se encontram com uma criança que estava perdida, tomando chuva, gelo, toda encolhida, numa situação de penúria. Aí um dos dois amigos, fala assim, vamos deixar essa criança aí. Se nós formos pegar essa criança e formos levar conosco, nós todos morreremos. Nós três morreremos. Tanto eu quanto você. Então, até logo. Eu estou indo. Não, vamos levar a criança, disse o outro. Vamos levar essa criança. Não podemos abandonar essa criança aqui. Não, então leva você. Eu não vou levar porque eu sei que nós vamos morrer se formos ajudar essa criança. Eu estou indo. E foi embora. Eles estavam buscando abrigo da cidade vizinha lá, né? Estavam tomando chuva, muito frio, uma temperatura baixíssima. O outro molhado e com frio, fala, eu não vou deixar essa criança aqui. Abraça a criança, prende a criança no seu peito e com muita dificuldade a criança se agarra nele e ele vai levando essa criança até a cidade vizinha. Caminhou quilômetros durante a noite, muito frio, e conseguiu chegar vivo à cidade vizinha, ao abrigo onde ele foi socorrido, ele e a criança. No dia seguinte, levantaram e foi procurar o amigo, né? Foi procurar o amigo, que chegou foi o amigo e não encontrou o amigo no abrigo. Caminhou, andou ao redor, formaram seus grupos, foram procurar o amigo. O amigo estava morto, congelado praticamente, morreu de frio pelo caminho. Tá? Quer dizer, o que aconteceu, né? Jesus conclui nessa história contando para os apóstolos. A criança aqueceu aquele indivíduo e ele aqueceu a criança. E juntos, o calor de um manteve o outro. E apesar do frio, conseguiram alcançar a meta deles, chegar até o abrigo onde foram auxiliados.
O outro, o egoísta, ele não conseguiu. Ele achava que carregar a criança ia ser um fardo. Sim, carregar a criança é um fardo. Mas ele salvou o amigo, o outro é amigo dele. Porque um aquecendo o outro, ambos conseguiram chegar ao destino almejado. Aquele egoísta não. Pelo frio em que ele estava submetido, acabou sucumbindo. Certo? Quer dizer, o desapego de um deles, que achava a princípio que ia até morrer, porque fala, vou carregar essa criança assim mesmo. Se eu não conseguir chegar, eu vou ficar no caminho com ela. Mas eu não vou deixar aqui essa criança. É uma demonstração de desapego, de não medo dos problemas, de confiança em Deus. Falei, eu vou levar essa criança. Esse desapego salvou a vida dele. O outro, em contrapartida, acabou se perdendo por conta do seu egoísmo, né, seu desejo de chegar sozinho a qualquer custo. Certo? Então, bem legal essa parábola que está aqui, ó, Jesus no lar. Vale a pena, hein? Esse livrinho é muito bom. Olha, aqui, gente, nós separamos alguns textos, mas não vamos, logicamente, ler esse texto, mas só mencionar esse aqui do Chico Xavier, muito interessante. São algumas palavras daquelas pérolas que o Chico dizia, né, daquelas que ficaram imortalizadas, né? O Chico falava assim, falou em uma das frases dele: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diz que se fossem necessários mais recursos para serem felizes, Jesus teria acrescentado no Pai Nosso. Mas vamos criando fantasias, ilusões, querendo a felicidade que está nas mãos dos outros. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vê, Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí o Chico, né, vem falar que, olha, um amigo espiritual diz que se fossem necessários mais recursos para serem felizes, Jesus teria acrescentado. Então Jesus não falou, olha, me dê muitos pães, me deem hoje, também um almoço, também um jantar, também a ceia, o lanchinho da tarde, uma bike, 2 carros, um avião, uma casa na praia. Não. Na oração do Pai Nosso, está bem claro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Simplicidade, necessidade atendida e confiança em Deus. É o exemplo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá? Então é bem interessante essa brincadeira do Chico aqui. No fim das contas, o Chico tinha umas tiradas, né? E essa foi uma dessas frases famosas que ele falou. O Chico disse ainda também, gente, olha que exemplo de desapego do Chico. Comentando sobre o que ele tinha, né? Porque o Chico, ele ajudava muita gente, o dinheiro passava pela mão dele, mas não ficava com ele. Ele escreveu, psicografou, né, em torno de 400 obras, mas não ganhava nada com isso. Ele deixava tudo para as instituições. Ele dizia, sem níquel sequer. Tudo que veio a mim, em matéria de dinheiro, simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas? Os amigos, quando acham que estou mal vestido, me doam. Sapatos? Eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome. A não ser esta casa, que eu já passei em cartório para outros. Tem apenas o seu usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quer dizer, os amigos do Chico muitas vezes sabiam da obra, do serviço que ele estava fazendo e iam colocando dinheiro no bolso do paletó dele. Os outros, ele nem sabia quanto ele tinha ali, na verdade, né? Ele usava mais para dar. Então, olha que exemplo. Partirei dessa vida sem o níquel sequer. E assim foi. O Chico deve estar lá nas esferas altíssimas da espiritualidade, né? Tem uma outra história aqui também, muito bacana, de Ramiro Gama, da psicografia de Carlos Bacelli. É de uma médium. Uma médium que ela se considerava extremamente simples. Ela chegou lá, estava em frente ao mentor, e chegando em frente ao mentor, essa médium falou assim, olha, você me desculpa, ela já sabia, tinha desencarnado, já tinha ciência do seu desencarne, e ela foi lá para uma conversa com um mentor lá. E ela falou, me desculpa, mas eu fui muito pequena na minha encarnação, eu não fiz nada na minha encarnação.
eu só ia nas reuniões do centro e eu ia e eu atendia aos necessitados lá, eu dava comunicação, mas eu nem sabia falar direito, eu não tinha estudo, mal tinha leitura, então eu nunca consegui ser uma oradora e falar da doutrina. Eu sempre fui muito simples, eu não fiz nada, eu estou aqui envergonhada e eu peço desculpa, eu sei que eu falhei, que eu fiz tudo errado. E aí o mentor fala assim, opa, calma minha senhora, não é bem assim. Aí o mentor vai falar assim, dentro de suas possibilidades a senhora fez muito. Segundo os nossos registros, em pouco mais de 30 anos de exercício mediúnico, sem faltar um dia sequer a tarefa. Olha só, gente, isso é desapego, certo? É desapego da vida pessoal. Ela não ia todo dia porque ela tinha que cuidar da família, ela tinha as coisas para fazer, mas no dia ela estava lá. Ela se desapegava e ia. Então, sem faltar um dia sequer a tarefa, pela sua mediunidade, 3.263 entidades sofredoras se comunicaram, recebendo a orientação que lhes era devido. Foram espíritos de suicidas, delinquentes, jovens que deixaram o corpo vitimados, mães desesperadas, companheiros apegados aos bens materiais, dezenas e dezenas de outros que não conseguiam perdoar aqueles que os prejudicaram. Aí ela fala, nossa, mas de onde que o senhor tirou essa conta? Eu não me lembro de ter incorporado tanto, disse a médium, né, espantada com as minudências do relatório do mentor. Aí o mentor diz, às vezes o trabalho que não levamos em conta é que faz a diferença. É onde ela estava desapegada, fazendo o seu melhor. Na condição de discreta médium, a senhora talvez tenha feito mais pela doutrina do que aqueles que tiveram a oportunidade de brilhar na tribuna. E concluiu o mentor, a senhora em breve será admitida em um dos nossos hospitais, na condição de enfermeira-chefe. Que legal esse trecho aqui. O tempo está acabando, eu vou só pegar aqui os últimos que eu acho mais relevantes para a gente estar concluindo daqui a pouquinho. Essa aqui é do um autor chamado Wagner Cipriano. Ele vem falar aqui, olha, que começamos a aprender que a velhice é um tempo preparado por Deus, no qual é mister viver pela fé e em obediência a Ele. Quer dizer, nesse tempo perde-se o vigor físico, os traços da beleza se tornam lembranças do passado, os traços da beleza se tornam lembranças do passado. O cansaço verga os ombros e revela os anos acumulados, mas ganha-se maturidade, juízo, justiça e sabedoria. Então ele vem falar do desapego, que nós já mencionamos, inclusive, né? No momento em que as forças físicas vão nos deixando, em que nós vamos envelhecendo. É o momento da gente saber aceitar isso também. Isso também é um exemplo do desapego. Porque há quem se revolte, às vezes frente à doença, né? O indivíduo está doente e não aceita aquilo. Ou não aceita uma perda financeira, não aceita o tempo que passou. Isso é desapego, é aceitação. Nós sabemos que nós não morremos. Nós temos, aí nós somos imortais, temos a imortalidade pela frente. As muitas reencarnações que virão ainda são continuação do nosso aprendizado. Então é desapego não sofrer por essas coisas, né? E finalizando aqui, gente. Eu escolhi aqui qual que é o mais interessante. Esse aqui, ó. Sendo Deus Espírito, a nossa adoração também deve ser espiritual. Ela deve estar impregnada de amor, fidelidade, obediência e plena submissão ao Senhor. Isso aqui é do Espírito Helmut. Helmut, sendo Deus Espírito, a nossa adoração também deve ser espiritual. Ela deve estar impregnada de amor, fidelidade, obediência e plena submissão ao Senhor. Isso também, gente, é desapego, tá? É desapego, é aceitação, é entendimento que nós devemos seguir a vontade de Deus. Então é desapego porque nós sabemos que a vontade dele é a que importa. E não apenas seguimos os nossos desejos, as nossas coisas. Nós não estamos aqui na Terra a passeio, a turismo, nem para ficarmos juntando bens, títulos, papéis. Devemos usar tudo isso que Deus nos dá em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E também daqueles que se dizem não serem nossos amigos. Devemos usar isso em prol de todos. Tá? Isso é desapego que nós recebemos. Então nós vamos encerrando, agradecendo a vocês pela grande paciência
E rogando a Deus que tenhamos todos uma ótima noite e uma excelente semana, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus nos envolva a todos e nos ilumine a nossa jornada. Que assim seja, fiquem com Deus. Um abração, gente. Até a próxima, se Deus quiser.